Olá pessoal, estamos novamente aqui, Café e Barba, nosso podcast no sexto episódio, né? Sexto episódio, e nós estamos no Café com Aslan, na rua Ubaldino do Amaral, número 80, Centro, e você tem que vir aqui para conhecer esse espaço, para tomar um café espetacular. O melhor, né? O melhor, e um ambiente de leitura que, assim, eu acho fantástico. Ali, eu tô doido para conseguir um espaço na agenda para vir aqui só para pegar um livro, comprar o café e poder degustar. Legal. E tô aqui com Joel, pastor Joel. Bom, eu tô plantando uma igreja em Nova Iguaçu, centro de Nova Iguaçu, e o culto lá é às 10 horas da manhã. Vem visitar a gente. E Joel? E eu tô aqui no bairro de São Cristóvão, bairro aqui pertinho do centro do Rio de Janeiro, bairro Imperial de São Cristóvão. Nossa igreja fica ali na rua Euclides da Cunha 210. E nosso culto é às 17 horas. Você é nosso convidado, aparece lá e fala comigo. Eu cheguei porque eu vi o podcast e você vai ser muito bem-vindo, né? Nós queremos agradecer àqueles que eventualmente nos ajudam. A gente vai falar com vocês, sei lá, um pouco à frente, sobre essa possibilidade de termos ajuda, por causa dos custos mesmo que envolvem isso aqui. Mas, antes de falar disso, eu queria falar de uma coisa importante que eu e o Alan já combinamos lá atrás, antes de começar esse projeto. Nós nunca vamos cobrar nada. Tá? Então, a gente vai ter aqui, a gente falou, por exemplo, há pouco tempo sobre liberdade de expressão, o que é politicamente correto. Você nunca vai nos ver chegando no final daquele episódio, dizendo assim, bom, agora se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve, paga, faz uma inscrição, paga não sei quanto. Você não vai ouvir a gente falando isso, tá? Mas, obviamente, a gente tem custos nela. Sim. E são custos que a gente precisa compartilhar com vocês. Na hora certa a gente vai fazer isso, a gente vai bolar um jeito, sei lá, abrir uma vaquinha, fazer alguma coisa, tá? Para nos ajudar nisso aí. Mas vai ser absolutamente voluntário, tá? A gente não vai ter nenhum tipo de cobrança, mensalidade, fidelização, não vai ter nada disso, tá? A gente só quer que você ande com a gente, independente de poder nos ajudar ou não. Mas aí depois a gente vai ver como é que faz isso, tá? Bom, Alan, vamos começar a nossa conversa de hoje, porque hoje a gente vai falar de um negócio que tem nos cercado, né? Não só como pessoas, indivíduos, famílias, mas também como igreja, que é a famosa cultura do diagnóstico. Todo mundo hoje tem que ser doente de alguma coisa. E aí, para começar essa conversa, nós temos dois problemas nisso aí. O primeiro é o todo mundo querer ser doente. Todo mundo precisa de um diagnóstico. Mas o segundo problema, que eu acho que é o mais grave de todos, que é as pessoas verdadeiramente diagnosticadas e doentes, às vezes ficam à margem, porque já que está todo mundo, Sim. Você não identifica mais quem verdadeiramente é. Parece aquela brincadeira do cara que ia para o mar brincar de se afogar. O dia que ele estava se afogando de verdade, ninguém acreditou. Morreu. Sim. E aí? Como é que a gente fica nessa história? Um monte de pessoas agora obtendo diagnóstico, como você falou, eu pensava sobre esses dias, né? Pessoas que realmente têm condições, têm as suas necessidades de tratamento específico, né? Virou um entre iguais. Entre iguais. Isso aí. Entre iguais. A própria área da ciência emocional, da psiquiatria, parece que a impressão que dá, né, de alguém que não é da área de ciência, mas, para quem não sabe, eu sou farmacêutico também, então, bom, da área de medicamento eu sei, né, que inclusive é uma outra indústria que manda no mundo. Ó, tá bom, a gente pode falar sobre isso, vou anotar aqui. Anota aí, que manda no mundo. A coisa é tão ampla que hoje não se diz mais que A, B ou C
tem diagnóstico X, mas ele se encontra agora no espectro, Ah, é verdade. né? Um espectro que não tem limite. Você pergunta, tudo bem, mas como é que é esse espectro? Tem um gráfico? Tem alguma coisa? Não, aparentemente não tem limite. Sinceramente, inclusive, eu acho que nos dias de hoje, se eu fizer os tais exames, né, eu vou ter alguma coisa. Alguma coisa você vai ter. Vai dar assim, é funcional. Funciona, né? Mas tem alguma coisa. Por que você acha que tantas pessoas hoje se apresentam, então, com seus diagnósticos? Uma maneira de, talvez, se justificar, talvez de burlar alguma coisa? Ah, eu acho que sim, porque olha só, o que eu mais vejo nas mídias sociais é a pessoa velha, 30, 40 anos, dizendo: acabei de descobrir que eu sou TDAH, Cara, acabei de descobrir que eu sou autista. E as pessoas falam isso com orgulho, assim, né? sim, Com uma alegria, porque quando você se apresenta com esses diagnósticos, você perde o limite. Eu posso fazer o que eu quiser, porque, afinal de contas, eu tenho um diagnóstico. Então, isso aí eu vejo muito em gente adulta. Rapaz, todo mundo está descobrindo que tem alguma coisa agora, depois de é velho. agora. Né? E você tem o outro lado, que são dois lados que a gente pode pensar, que é o lado das crianças. É muito mais fácil, Alan. Você tem 3 filhos, eu tenho 2. Os meus 2 já são adultos. Né? Os seus ainda estão entre a infância e a adolescência Sim. ali. Mas é muito mais fácil você simplesmente diagnosticar o seu filho e tacar um remédio tarja preta do que você educar os seus filhos. Cara, é simples. Você não impõe limites. E você pega uma criança totalmente desprovida de qualquer tipo de limite e você vai dizer: ah, tadinho, ele tem isso ou tem aquilo. Então, uma vez que você impõe sobre ele um diagnóstico, você também altera naquela vida a identidade daquela pessoa, seja criança ou seja adulto, porque você não tem mais os limites identitários. Né? Por exemplo, nós somos chamados para sermos semelhantes a Cristo. Qual é a identidade do cristão? É a mesma de Cristo. Sim. Beleza. Qual é a identidade de quem é diagnosticado? É a doença dele. Então, simplesmente vai para outro canto. Né? E eu acho que a funcionalidade prática disso é você se livrar das censuras devidas. Né? A criança pode quebrar tudo. Rapaz, Não pode ser contrariado, não né? pode ser contrariado. Não. Uma das coisas mais terríveis nos dias de hoje é você receber visita de família com criança. Vai quebrar tudo na tua casa. E vai ficar por isso mesmo. Né? E os pais parecem 2 estátuas. Né? Ainda bate foto. Sabe? Ah, que bonitinho, quebrou a TV do tio. É bonitinho. Se puder pagar uma novinha, Não, mas não paga. aí não paga. Não paga, não. É. Né? Só paga a consulta, né? Para ter remédio lá. Sim, sim. Mas o que você acha disso? Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho TDAH, eu tenho burnout, eu tenho borderline, eu tenho tudo isso. E aí qual é o problema que a gente estava falando no começo? O cara que tem ansiedade, o cara que tem depressão, o cara que tem borderline, o cara que está enfrentando um burnout, esse cara às vezes fica à margem, Sim. sem o atendimento devido. Uma coisa talvez bem simples até. Você tem, vamos dizer, recursos para pessoas com autismo, você tem estacionamento, né? Reservados e coisa e tal. Só que você chega agora no shopping, Não tem mais vaga, né? não tem, tá todo mundo com um cordãozinho colorido, com cartaz no carro. E olha, é bom que a gente reforce. Uma das críticas que a gente faz a esse movimento todo é exatamente porque as pessoas que realmente precisam são aquelas que às vezes são desprovidas de cuidado. Sim. Né? Porque a coisa está tão espalhada e virou um mercado tão profícuo que até os profissionais da área de saúde não conseguem mais atender direito quem realmente precisa.
Sim, o que era exceção, né? Porque vamos lá, a gente tem a população. E você tem pessoas que, de fato, têm as suas questões, que eram a exceção. E aí, voltando a pensando em episódios anteriores que nós falamos, né? ah, você tem uma necessidade agora de uma massa que deixou de ser exceção, porque a massa precisa ditar as regras, né? E as regras são: olha, eu vivo assim, eu quero viver assim, eu não quero ter compromisso com nada nem com ninguém, com família, com filho. Quero ter família e filho, mas sem compromisso. Quero ter emprego, mas, né? Quero trabalhar como quiser, enfim. E para isso a gente cria então essa indústria de diagnósticos, né? Que, novamente, a impressão que eu tenho de quem olha de fora é que isso banalizou, É. se tornou banal. Olha, a coisa está tão banalizada, Alan, que eu tenho a impressão que isso virou até um elemento de status. Sabe, se você tem um filho hoje que não tem um diagnóstico, é como se você valesse sua família não prestasse. Sim, sim. Aí tem que ter, você tem que levar em algum lugar para arranjar um diagnóstico. É até perigoso, né? Se ninguém na sua família tem diagnóstico, então, assim, você é um opressor. É, ainda tem isso. Porque significa que você é uma pessoa 100% e tem que ceder tudo para todos que têm alguma necessidade dita especial, né? Bom, tem um outro negócio aí, a gente estava falando também do diagnóstico virando uma espécie de identidade, né? E isso aí faz também com que se dê um salto, né? Ou seja, olha, eu tenho um transtorno, meu filho tem um transtorno X, isso é um passo para você começar a dizer, eu sou isso. Ou seja, o transtorno que eu tenho vai identificar aquilo que eu sou. E aí, nós podemos incorrer num outro risco, num outro problema, que é a cultura do ser frágil. Homens frágeis, mulheres frágeis, crianças frágeis, todo mundo é frágil. Por quê? Porque a dor pode gerar comoção no outro. E a gente, numa sociedade totalmente já fragilizada, numa sociedade desestruturada, muitas vezes a pessoa se sente unida comunitariamente por causa da dor. Ou seja, todo mundo que tem aquele sintoma se junta. Sim. E você começa a fazer comunidade. Você entra aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, mais o Instagram. Hoje você vê gente que todo santo dia posta coisas da sua fragilidade. Eu estava vendo ontem, a minha esposa me mostrou, a Roberta, ela me mostrou uma página no Instagram de um adolescente que tem a síndrome de Tourette. Sim. Né? Sim. Né, aqueles ímpetos, né? A pessoa não controla. Poxa, sabe, é dele, ele tem É uma condição aquela real. dificuldade, é uma condição real. Sim. Mas, puxa, sabe, um adolescente, e depois eu acho que aquilo vem desde quando ele era mais novinho, postagens, me parece que diárias. Puxa, coitado, sabe, ser exposto pela própria família. A troco de quê? Não é para ser ajudado, sabe? É simplesmente para as pessoas ficarem rindo. Então, olha só que coisa estranha. Todo mundo tem que ter um diagnóstico, todo mundo tem que ter sintomas. Aquilo, às vezes, serve para você modular uma espécie de pertencimento, vamos dizer assim, àquele grupo, né, com semelhantes, e ao mesmo tempo é colocado como se você fosse uma aberração. Sabe, no século XVIII, 18 talvez não, mas no século XIX tinha muito aquele negócio de pessoas com algum tipo de distúrbio físico irem parar no circo, né? Era a mulher barbada, que hoje parece que deixou de ser coisa de circo, né? Virou coisa... Você não pode mais falar da mulher barbada, né? Não. Mas
ia para circo, era o cara grande demais, era o pequeno demais, era o gordo Não, demais, e era o naquela magro época ela era demais. mulher mesmo, né? Era Também tem mulher isso. mesmo. Naquela época era um É. Mas distúrbio. tem uma aí na internet, uma mulher barbada na É? internet. Mas, enfim, Aham. ou seja, os distúrbios eram tratados como aberrações. E não é que nessa sociedade em que os diagnósticos são tão privilegiados, lá, sabe, no subterrâneo dessa coisa, sabe, a pessoa que é verdadeiramente diagnosticada, ela pode ter se tornado uma espécie de aberração, sem qualquer pena, sem amor, sem dor, por causa da real condição daquela pessoa. Então a gente está com dois extremos na mão. Sim. Né? Um diagnóstico apressado, que talvez seja por finalidades dúbias, duvidosas. Né? Se eu fosse criança hoje, eu seria diagnosticado com uma meia dúzia de coisas. Eu fui agitado, sabe? Meu filho mais velho foi muito agitado, mas a gente colocava limites. Meus pais me colocaram limites. Então, mas se fosse hoje, eu teria um diagnóstico de Sim. alguma coisa. Então eu não precisava ser diagnosticado. Sim. Isso me puxou aqui um leque, né, um gancho aí, que o próprio diagnóstico, inclusive, ele também, ao mesmo tempo que ele é desejável, né, pelo menos, talvez muitas pessoas vão dizer que não, mas de forma talvez subconsciente sim, por causa da cultura atual, né? Então, ao mesmo tempo que ele é desejável, porque ele justifica um monte de coisa que não precisa mais ser mudado, tem uma coisa também que ele faz, que é, tratando-se de crianças, você tira a educação, a firmeza, as regras dos pais e vai para a mão do psicólogo, vai para a mão do terapeuta, né? Porque se você tem um diagnóstico agora, não é mais pai, mãe, professor, uma autoridade que te guia ou te educa. Mas agora é o especialista que fez o diagnóstico. Parece uma escravidão, né? Parece uma imposição, né? Um negócio assim. Um grilhão de uma corrente que vai te prendendo e te entrelaçando cada vez mais. É verdade. Tem uma relação disso aí, sim. Agora, como a gente está falando desde o começo, a gente não está se referindo aqui hoje a quem realmente precisa. Sim. Porque, cara, tem um universo muito grande. E eu acho que hoje tem, sim, um número maior de pessoas que precisam de cuidados e que são, por isso, diagnosticadas com alguma coisa, maior do que na minha época de criança. Talvez pela própria sociedade onde nós vivemos, não sei se a gente anda comendo muita comida enlatada, não sei o que é. Eu sei que parece que muito hoje... fungo. Muito fungo. Eu acho que hoje tem sim um número maior, mas isso é empírico. Eu não sou dessa área de pesquisa, né? Isso é só uma observação empírica minha. Agora, os terapeutas, né, aqueles que trabalham com isso, eles têm um papel muito importante. O que a gente espera também é que eles sejam sérios e éticos para dizerem de fato, olha, a gente precisa cuidar do seu filho, a gente precisa cuidar de você. Você tem isso, você tem aquilo, e o tratamento é esse, assim, assim, ou o tratamento vai ser muito difícil, você tem que se preparar. Cara, aí faz parte da vida, né? A gente pode viver nessas questões. Mas, Alan, por que eu falei disso? Porque se por um lado a gente espera que os terapeutas, os analistas clínicos tenham, de fato, uma atuação profissional, ética, dedicada, e as famílias, os pais também façam isso da maneira correta, por outro lado, tá cheio de teste de internet que você entra... Dr. Google. Você vai lá no Instagram da vida, tem uma página X, que se você apertar no botãozinho embaixo, no Saiba Mais, você vai sair com análise clínica, desde que pague alguma coisa. É claro, você vai pagar, né? Você faz um monte de coisa no final, deixe aqui, faça aqui seu cadastro, pague X, que você vai receber por e-mail. Sim. Né? Tem essas pegadinhas, mas a pessoa que está desesperada, às vezes, cai nessa.
Nós, né, conhecemos alguns casos reais, né, de diagnósticos reais. Eu me lembro, um dos primeiros casos que eu conheci, que a pessoa passou por uma bateria de exames, mas assim, caro e demorado. Mas foi assim, foram baterias de exames e tudo mais, né? E chegou-se lá ao diagnóstico, à conclusão e tudo mais. E eu me lembro que um tempo depois, uma outra pessoa, conhecida minha também, com uma semana, conseguiu um diagnóstico, né? Passou a usar o cordãozinho e passou a justificar para a família o porquê que ele levava a vida de forma leviana, com aquele cordãozinho. O diagnóstico rápido, Aham. que eu não sei nem de onde ele tirou aquilo, essa pessoa, né? Não sei como é que foi aquilo. Deve ter sido uma página dessas Mas aí. mas se eu não soubesse dessa outra pessoa, que era uma situação séria e que fez esses exames, eu teria, talvez, não ia engolir porque eu conheço. Aham. Eu sei que não é assim, né? O senhor não sabe nem de que eu estou falando, mas, irmão, não é. Não é. É só sem vergonha mesmo. Sem responsabilidades, Uhum. né? E usa isso aí. De repente a gente usa essa ideia para um outro papo, mas isso também está acontecendo com a criação dos filhos. A gente já falou aqui hoje, né, sobre a falta de limite. Sim. A vida vai impor limites, mas os pais querem se poupar disso. Então o que acontece é que os filhos vão aprender da pior maneira possível depois, que a vida é cruel. A vida tem curvas acentuadas e você pode cair no abismo. E você vai entrar nessas curvas totalmente despreparado por causa da omissão dos seus pais. Então isso também é uma coisa que a gente pode falar um pouco depois sobre essa questão da criação dos filhos, Sim. né? E, enfim. Mas aí tem esses testes aí, como talvez essa pessoa tenha passado por isso. A pessoa vai, assiste 3 ou 4 vídeos no YouTube, assiste 2 episódios no Facebook de alguém e acha que já sabe de tudo. Não, e daquilo aí maratona uma série ali. que trate do assunto, pronto. Eu sou aquilo ali. E pronto, acabou, né? E aí, Alan, tem um outro detalhe, né? Que é quando você começa a psicologizar. Vou usar isso sem nenhum demérito Sim. à matéria da psicologia, mas você começa a psicologizar atitudes erradas, inclusive o próprio pecado, né? Ou seja, desde que você tenha um diagnóstico, você tem a diminuição da expectativa da sua responsabilidade pessoal. Se você não tem responsabilidade pessoal, ou você tem no nível muito baixo, você pode pecar. Porque, afinal de contas, você não pecou conscientemente. Você pecou levado por aquela condição, né? Aquele negócio ali que transborda determinados elementos na sua vida e por isso você não se controla direito. Sim. A gente precisa de uma resposta, né, para isso. Pelo menos no ambiente cristão a gente precisa de uma resposta, né? Sim. Eu estava pensando aqui, o número de pessoas que, aliás, particularmente 3 adultos, né? Que chegaram já depois de seus... E olha, eu diagnostiquei com isso e eu perguntar para a pessoa, isso muda o quê? E a pessoa ficar desconcertada. Porque realmente esperava que o mundo ao redor agora se adaptasse a ela, vai tratar diferente, assim, né? Isso muda o quê? E aí, puxando um ganchinho aí pro lado das drogas terapêuticas, não é? Como que acaba-se também depositando confiança em que os medicamentos, as drogas, né, terapêuticas, vão, de alguma forma, solucionar aquele problema. Então, assim, a pessoa tem um diagnóstico, e veja, então a gente tem que sempre estar frisando isso, né? Não estamos falando de casos reais. Né? Mas, por exemplo,
a dificuldade hoje em dia das pessoas lidarem com a dor. E é engraçado, né? Olhando para a cosmovisão cristã, né? Nós temos um livro bíblico chamado Lamentações, né? E as pessoas não sabem lamentar, não sabem lidar com a dor. Na hora da dor vai tomar um remédio. Na hora da dor, vai tomar um remédio. Vai buscar algum refúgio em alguma coisa que atire dessa condição ali momentânea e vai cada vez mais depositando confiança nisso. Eu acho que uma coisa chama a outra aí, né? E aí agora a gente, pelo menos eu estou falando mais num contexto, né, cristão, né, onde essa própria cultura do diagnóstico, foi o tema que a gente deu aqui para esse bate-papo, onde essa própria cultura do diagnóstico influencia dentro da igreja, onde os diagnósticos, os medicamentos, os profissionais da área acabam tendo até mesmo mais autoridade do que a palavra de Deus de forma pura. Sim. Né? Sem invenções. Rapaz, isso aí é legal, porque Davi, Jeremias, Elias, se vivessem hoje, estariam lascados, né? Sim. E o próprio Senhor Jesus. Sim. Olha aqui, em 3 anos, né, de ministério público dele, o quanto ele foi perseguido, quanto sofreu, né? E até o final da sua vida terrena foi aquela coisa dramática. Mas, Alan, lá no fundo, já que você tocou aí na questão cristã, lá no fundo tem um outro problema que eu acho que aparece aí, que é a questão da consciência, a consciência espiritual, a consciência do pecado. Porque olha só, se você se pauta em que a sua identidade é derivada do seu diagnóstico, você não necessariamente tem que sentir culpa. Sim. Mas o perdão dos pecados, ele passa pela culpa. Né? Você talvez não sinta tristeza pelos seus atos pecaminosos. Porque, afinal de contas, eu faço essas coisas por causa do diagnóstico que eu tenho. Então, a tristeza por causa do pecado também não vai fazer sentido, né? A pessoa peca e talvez ela não reconheça que foi tentada. Porque, afinal de contas, foi só um diagnóstico que a levou a isso, a conduziu, a induziu a isso, né? Ou seja, o pecado, a doença espiritual, né? Aquela questão que assola a alma humana, nada disso parece que vai continuar fazendo sentido se a pessoa usa a máscara de uma identidade nova que se baseia num diagnóstico que ela tem. Sim. Eu não sei o que você acha disso aí. Estou procurando o texto aqui, não sei se vou achar, mas quando o apóstolo Paulo fala sobre o confronto, né, que gera o confronto do pecado, que gera uma tristeza, que tem por objetivo chegar ao arrependimento. Né? Mas como que você agora vai confrontar alguém para gerar essa tristeza de arrependimento se a pessoa ela tem uma carta na manga? Não, você não pode me cobrar isso. Você não pode. Vamos para o mais popular aí. Né? Que assim, particularmente, eu acho que eu não vou ser cancelado porque ninguém me conhece mesmo. Nem eu. Mas eu tenho minhas dúvidas quanto a TDAH, né? Ou pelo menos a forma popular da coisa. Mas não, você não pode me confrontar para que eu tenha mais atenção, né? Cuide melhor das minhas coisas, organize minha vida. Você não pode dizer isso para mim, você não pode, porque eu tenho essa condição, né? E aí como é que fica o apóstolo Paulo que diz, olha só, se o sujeito está vivendo de maneira a destruir sua família, destruir sua vida, a não ter compromissos reais com o corpo de Cristo, tem que ser confrontado
E existe algum confronto que não gere tristeza? Não. Não. Você vai ser contrariado? Vai ser contrariado. É a ideia de uma tristeza. Só que Paulo vai dizer, né? Eu não estou achando aqui o texto. Tristeza segundo Deus. 2 Coríntios, capítulo 7. Confere, por favor, capítulo 7, verso 10. 2 Coríntios 7, 10. 7 e 10. Olha só, posso ler? Pode. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Sim. Isso ele está falando num contexto em que ele precisou repreender, né, algumas pessoas severamente, e que assim ele não estava feliz com aquilo, mas o resultado daquilo era o esperado. Uhum, Uma tristeza que vem de Deus. sim. Né? Posso ler o versículo seguinte? Pode. Porque ele diz o seguinte, aliás, vou ler os dois Tá. para fazer sentido. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha só, vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Ou seja, é Deus cuidando da gente. E para Sim. isso, quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Sim. Foi a tristeza que conduziu Sim. a esses benefícios. Né? Sim. E a tristeza porque foi confrontado. Exato. Quer dizer, para que isso aconteça, eu realmente tenho que abrir mão dessa identidade que me justifica, Uhum. né, dessa identidade do documento ali, do diagnóstico que seja, que justifica a minha maneira de ser, de viver. Eu tenho que abandonar isso, olhar para o que Deus está dizendo. E vamos pensar também agora em pessoas com casos reais mesmo. Uhum. Casos reais. Porque assim, ok, nós estamos falando de pessoas de casos duvidosos, em que a gente conhece as pessoas de forma mais próxima e fala, olha, tá estranho esse diagnóstico, né? Mas e pessoas em casos reais assim? Gente, Deus também vai confrontar o pecado. Vai. Né? A pessoa, embora ela tenha uma condição real, mas ela também tem as condições dadas por Deus para arrependimento, Sim. para tristeza que gera esse arrependimento. Enquanto ela tiver algum tipo de habilidade cognitiva, né? Porque Sim, infelizmente há pessoas que não têm. sim, Mas enquanto ela tiver, ela vai ter sim uma noção de justiça, da necessidade de perdão. Vai ter sim. Eu me Sim. lembro, Alan, eu conheci uma pessoa que tinha uma série de dificuldades relacionais, já adulto, né, casado já, tinha uma série de dificuldades relacionais. E por causa de insistência de pessoas próximas, ele procurou um amparo psiquiátrico, terapêutico. Rapaz, ele descobriu que tinha, mas ele tinha de verdade. sim. Ele tinha, se não me falha a memória, era Asperger. É assim Caramba. que fala? Eu acho que é. Asperger, né? Agora, bom, não sei se estou pronunciando direito, mas me falhou aqui. Mas ele tinha. Rapaz, foi libertador para ele. Foi libertador. Saiu um peso de cima dele, porque ele achava que ele era má pessoa, que ele não amava a mulher, que ele não se relacionava bem com os filhos, sabe? Ele tinha um peso sobre a vida, Sim. ele tinha consciência de que não Que tinha alguma coisa tinha errada. alguma coisa errada, mas Sim. ele achava que era mau caratismo. Ele era um cristão piedoso. Sim. Rapaz, quando ele descobriu, foi libertador. Então, olha só, a gente está falando de um extremo, que é o diagnóstico mal aplicado por qualquer outra circunstância. Mas um diagnóstico bem aplicado, ele pode ser uma bênção na vida da pessoa, né? Seja cristão ou não. Sim. Né? Seja a graça manifestada sobre o Filho de Deus ou a graça comum manifestada por causa da própria ciência. Né? Na área de aconselhamento cristão, Aham. aconselhamento bíblico, né? Recentemente participei de um curso, bom, foi uma semana de curso, Aham. né?
Intensivo. intensivo, com carga horária de, inclusive, de Uma imersão lá. uma imersão. E uma das coisas que foram ditas, né? O problema em si, não é nem o diagnóstico, porque tem questões reais, né? O problema está no pressuposto do tratamento. No primeiro caso, dependendo da gravidade, há sim a necessidade do medicamento, que aí é um psiquiatra, que é um médico. Que é uma questão clínica, Uma né? questão clínica, real ali, né? Com o uso do medicamento dado pelo psiquiatra, que vai aliviar a dor para que o indivíduo possa ser tratado. Ou seja, o medicamento não cura, que é uma outra fantasia de muita gente que vai ficar o resto da vida agora no medicamento. Porque o medicamento dá um alívio, né? O medicamento, para casos graves, ele minimiza o problema para o sujeito ter condições de trabalhar aquilo. Aí você vem para a segunda etapa, o trabalhar. E é aí que dá o problema. Porque o pressuposto bíblico é: do que reclama o homem, senão do seu pecado? Né? Qual é o pressuposto humanista? Você é o centro de tudo, as coisas não podem... Você tem que... A resposta está dentro de A você. resposta está dentro de você. Então, quer dizer, é bom isso aqui para reforçar também que a gente não está dizendo que não tem que haver o medicamento para os casos que precisam, né? Mas o problema é quando se fica só nele ou quando vai se tratar fora de um padrão que te confronte. Né? Eu me lembro de uma vez fazendo um aconselhamento para casamento, né? Já casado. E depois de trazer algumas questões, né, para um dos lados ali do casal, trabalhamos, e havia uma necessidade de mudança séria, né, para que o casamento fosse bem. E depois de um tempo sumiram. Coisa de 3 semanas depois eu fui procurar saber como é que estava. Não, nós vamos para terapia. E eu falei assim, tudo bem, mas eu fico curioso em saber o que o terapeuta vai dizer para vocês, em que eu e outros irmãos sérios, com a Bíblia aberta, já não disse. Eu sei o que ele não vai fazer. E a pessoa o quê? Não vai mandar você mudar. Não vai confrontar o seu pecado. Não vai dizer aonde se encontra os reais erros no seu casamento para que haja harmonia. Isso ele não vai fazer. Isso não vai acontecer. Então, quer dizer, o problema não é o medicamento. Os diagnósticos são problemas, dependendo de que se, né? Mas também os tratamentos finais, onde nós, com essa cosmovisão cristã, a partir da cosmovisão cristã, vamos apresentar esse confronto que, assim, não tem para onde correr se não houver uma tristeza que venha da parte de Deus pelo confronto bíblico. Não tem arrependimento. E se não tem arrependimento, não tem solução. Não tem. Bom, indo para o nosso final, vamos lembrar do que Cristo falou, né? Se esses diagnósticos todos fazem as pessoas se agarrarem a essa nova identidade, por outro lado, Jesus fala lá em Mateus 16, 24, ele vai dizer, se alguém quisesse ir após ele, ia ter que negar a si próprio, tomar a sua cruz e seguir o próprio Senhor Jesus. Cara, isso abandone a sua identidade aqui na horizontal para que a sua identidade seja vertical. Pega a sua cruz, pega as suas dificuldades e talvez, Alan, a cruz de alguém seja, cara, eu tenho um sintoma que de fato me faz ter certeza que eu tenho um diagnóstico. Esse diagnóstico é verdadeiro. Talvez essa seja uma das possibilidades de cruz. Eu vou carregar o meu diagnóstico, mas eu vou fazer isso na presença do Senhor. Vou andar com Ele, carregando esse diagnóstico. É a minha cruz. Vou carregar isso.
mas porque eu amo o Senhor, a minha identidade é Ele, não é o diagnóstico que eu carrego. E eu vou andar atrás dele, carregando esse negócio. Até porque se nesse texto ele for essa cruz, então é para você morrer mesmo. Vai morrer. É para ser refeito a partir de Jesus. Isso. Né? Isso quer dizer uma coisa muito simples. A dor não precisa ser ignorada. Quando você se torna cristão, né, tem aquele negócio, né, você encontra um irmão de outro lugar e você fala, como é que você está, irmão? Está tudo bem, com Cristo no barco? Não, cara, você pode sofrer. Né? No mundo tereis aflições, o Senhor foi quem avisou. A gente passa por momentos e às vezes a gente tem uma vida complicada. Né? Uma vida inteira difícil. Então, a dor não precisa ser ignorada porque você é cristão, mas também ela não deve ser tornada absoluta na sua vida. Ou seja, ela não é a sua razão de existência. A razão de existência continua sendo Cristo. Né? E aí, a gente não vai construir uma identidade em cima de um diagnóstico. Não, a nossa identidade é construída por causa da redenção que Cristo nos dá. E a redenção nos ajuda a carregar a cruz. Mesmo que seja um diagnóstico verdadeiro em nós, nos nossos filhos, nos nossos entes queridos, né? Diagnósticos autênticos que nos fazem chorar, nos fazem gemer muitas vezes, mas que são verdadeiros, mas que levados ao pé da cruz, o Senhor nos dá força, né? Sim. Porque a gente é mais do que o diagnóstico que nos dão, né, Alan? Sim. Em Cristo somos feitos nova criatura. A identidade está nele, não no que tenta nos conduzir, né? O convite, né, o desafio, vamos dizer assim, que a gente deixa aqui nesse final, para quem nos ouve, pensar um pouco melhor, sabe? Sim. Quem é você? Né? Quem é você? Você não é um diagnóstico. Né? Você não precisa usar esses rótulos para ter uma vida mais aceita por ninguém. Agora a gente está falando de quem realmente tem, né? Mas pegue esses diagnósticos, apresente ao Senhor, talvez apresente com choro, com lágrima, mas apresente ao Senhor, Ele vai dar força. Né? Use a comunidade de fé para amparar você, né? Você que faz parte de alguma igreja, que a sua igreja seja sensível também para isso, para ajudar você. Sim. Né? É isso. Então, chegamos ao final de mais um episódio aqui, o 6º, e vamos andando nisso aí, né? Que Deus guarde você e dê toda a condição de trabalhar com essas limitações. Quem sabe você tem alguma ou conhece alguém que tem alguma, que Deus ajude você. Amém.